Por algum motivo que eu desconheço, acho que o ser humano tem essa necessidade, essa sede da gente saber de histórias de outras pessoas, principalmente quando tá falando de crime, de assassinato, de grandes casos que saíram na mídia, e a gente sempre quer saber mais detalhes, o que aconteceu, né? E pra gente ainda que é do universo das séries, é mais legal quando essas histórias são retratadas em séries. Por isso que hoje eu vou trazer uma lista com 5 dessas que contam histórias de crimes reais que aconteceram pelo mundo e que não são séries documentários, porque existem também os documentários, eu posso fazer um vídeo outro dia que também é legal, mas essas séries que eu vou trazer pra vocês são realmente histórias com drama, personagens e as coisas ali acontecendo, mas baseado em crimes que aconteceram na vida real. E o melhor ainda é que nesse momento todas essas séries que eu vou falar na lista estão disponíveis na Netflix para poder assistir. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e eu decidi trazer essa lista pra vocês. Faz tempo que eu não faço vídeo de lista aqui, né? Então eu vou fazer uma lista com 5 séries que estão disponíveis na Netflix, que não são documentários, mas que abordam, adaptam ou retratam crimes reais que aconteceram e normalmente são crimes que fazem a gente pensar, mano, por que essa pessoa fez isso? Já tá curioso? Então já deixa seu like, já se inscreve aqui, vamos já começar essa lista sem muita enrolação. E um pequeno aviso aqui, só antes de eu começar essa lista, é que eu não assisti nenhuma dessas séries que eu vou falar pra vocês. Ah, como assim você tá indicando séries que você nunca assistiu? Sim, porque eu sei que são séries boas, eu vou atrás, eu pesquiso a opinião da galera, eu vejo o trailer e me parece uma série interessante. Então me chamou a atenção essas séries e é por isso que eu tô indicando pra vocês. Mas por eu ainda não ter assistido, eu posso falar uma besteirinha ou outra, mas eu vou focar mais nos casos reais do que na série em si. E aí, se o caso real te despertar interesse, você assiste a série que tá toda disponível na Netflix, como eu falei. Fechou? Então vamos começar essa lista, começando com a minissérie Alias Grace, que é uma minissérie de 2017 e tem apenas 6 episódios. Nessa minissérie a gente vai acompanhar a Grace Marks, que é uma jovem irlandesa de classe média baixa que decide tentar a vida no Canadá. Ela é contratada para trabalhar como empregada doméstica na casa do Thomas Skinner. E pouco tempo depois ela acaba sendo condenada à prisão perpétua pelo assassinato brutal do seu patrão e da governanta da casa, a Nancy Montgomery. Só que o problema é que a minissérie mostra que a Grace não tem nenhuma lembrança do assassinato, nem ela mesma sabe do que aconteceu de verdade. E aí 16 anos se passaram desde isso, até que o Dr. Simon Jordan faz de tudo para descobrir a verdade sobre esse caso, enquanto a Grace luta contra delírios da mente e ataques de histeria. Essa minissérie em específico, ela foi adaptada de um livro chamado Vulgo Grace em português, né, mas Alias Grace também em inglês, da escritora Margaret Atwood, que fez o livro baseado, foi uma adaptação livre ali, de um caso real que aconteceu no dia 30 de julho de 1943. Esse foi o dia que o Thomas Skinner e a governanta dele, a Nancy, foram assassinados dentro de casa por um cara chamado James McDermott e com uma coparticipação aí da Grace Marks, que tinha sido contratada há pouco mais de um mês para ser empregada lá na casa do Thomas. Só que apesar da minissérie retratar de uma forma ali que a Grace ela não lembra dos acontecimentos e fica meio que rodeando fatos e lembranças pra gente tentar identificar se ela realmente assassinou ou não o chefe dela e a governanta, na vida real não foi bem assim. Ela realmente participou desse assassinato, ela foi condenada à pena de morte, junto com o parceiro dela que participou desse assassinato. Apesar disso, ele foi enforcado pouco tempo depois, né, cumprindo a sua execução, mas ela conseguiu reverter um pouquinho, dar uma diminuída na sua pena e pegou apenas prisão perpétua. E mesmo assim, depois de 30 anos, ela acabou sendo libertada da prisão por um bom comportamento, vamos colocar dessa forma, e os boatos ali, os relatos dizem que depois disso ela foi morar em Nova York e ficou por lá até o fim da vida dela. Agora vejam que ironia, ela só conseguiu reverter a sentença dela de pena de morte para prisão perpétua e depois sair com uma determinada quantidade de anos aí presa por causa do sistema patriarcal e machista da época. Veja que controverso isso. Só que a Grace, ela era muito inteligente. Porque o que ela fez? Depois do assassinato, ela usou toda uma artimanha, uma delicadeza, sabe? Como uma mulher bem instruída, uma mulher que sabe cuidar da casa, que é educada, que respeita os homens, que respeita o marido, que é virgem, sabe? Então essa era a mulher bem instruída da época e era assim que ela se comportava na frente das pessoas, na frente do júri, né, durante o julgamento ali dela. Então ela utilizou do machismo que na época se dizia progressista e falava que protegia as mulheres e que estava do lado das mulheres, do direito das mulheres, mas na verdade não, né? Então eles aliviaram a pena dela por um machismo estrutural da época aqui, né, década de 40 ali, não que hoje em dia não tenha, mas naquela época era bem mais pesado e bem mais
exposto, né, tudo isso. E ela, percebendo isso, começou a se comportar de uma maneira que o sistema machista da época ia acabar favorecendo o caso dela, né? Então ela foi muito inteligente em perceber isso, se comportou dessa forma. A própria Grace da série, ela também é muito bem educada, fala bonitinho, fala direitinho ali e tal, e usa palavras que deixam até a gente em dúvida se ela é realmente ou não a culpada. Isso porque na vida real ela realmente era assim, mas tem um tom um pouco diferente da época. Então a autora do livro, e a série acabou adaptando da mesma forma, pegou uma história real, mas mudou muitos detalhes ali para conseguir contar uma história um pouco mais dramática, um pouco mais assistível, né, para esse tipo de produção. Mas na vida real foi um pouquinho diferente o final dessa história. Agora tem uma parte ainda muito interessante sobre todo esse caso na vida real, é que o James, que fez esse assassinato com ela, ele foi na mesma linha de pensamento. Ele usou o sistema machista e patriarcal para tentar ganhar a simpatia da galera, simpatia do júri, simpatia, né, do juiz, de todo mundo, que sabia que todo mundo era machista. Então como que ele se fez? Um homem que se portava bem, que falava bem, um homem inteligente, que era superior às mulheres, e começou a jogar toda a culpa do crime na Grace Marks. Só que não deu certo. O júri não comprou, não pegou essa simpatia por ele, e ele falhou tanto nessa tentativa que o próprio advogado de defesa dele começou a ir contra ele, falando que ele tinha influenciado a Grace a participar desse crime. Então, mano, eles pensaram igual, mas ela foi muito mais inteligente na execução desse plano, e ele acabou sofrendo a sua execução da pena de morte. A segunda série que eu trago aqui pra vocês é Mindhunter, que já é uma série muito conhecida por vocês amam, muita gente me indica, mas eu ainda não tive tempo, só que eu vou assistir, gente, calma. Essa série tem 2 temporadas até o momento. A primeira temporada teve 10 episódios e a segunda teve 9. E pelo que eu lembro, há um tempo atrás anunciaram a terceira temporada, mas ela está em pausa. A produção pausou, não foi cancelada, mas também não está em desenvolvimento, está pausada. Provavelmente em algum momento aí dos próximos anos a terceira temporada vai chegar também. E em Mindhunter a gente vai lá para o ano de 1977 nos Estados Unidos e acompanhamos o Holden Ford e o Bill Tent, que são 2 agentes do FBI. Eles possuem um plano muito ambicioso: desenvolver a primeira pesquisa nos Estados Unidos sobre a mente dos assassinos. Para isso, eles precisam ganhar a confiança dos detentos e superar uma série de desafios. Essa é uma das séries mais bem aclamadas e avaliadas da Netflix até hoje, e com certeza eu vou assistir em algum momento. Mas como eu falei um tempo atrás, eu vou tentar focar um pouco mais no que aconteceu na vida real. Esses agentes realmente existem? Não, apesar da série ser baseada em fatos reais, esses 2 agentes principais aí, o Ford e o Tent, eles não existem na vida real. Porém, eles são baseados em 2 agentes que existiram e que fizeram todo esse processo nessa época. Eles são baseados, na verdade, nos agentes John E. Douglas e no Robert Ressler, que nessa década, lá no ano de 1977, começaram todo esse processo de estudar a mente dos criminosos para tentar entender o que eles pensavam, o que levava eles a agir dessa forma, a cometer esses crimes que eles cometiam. E para isso eles começaram a entrevistar vários criminosos muito famosos nessa época. E aliás, uma curiosidade aqui é que um desses agentes da vida real, o Ressler, foi ele que inventou ou popularizou o termo serial killer, que aqui no Brasil a gente conhece como assassino em série. Até esse momento, esse ano de 77 ali, esse termo não existia, mas ele começou a ser popularizado a partir daí por causa desses 2 agentes, principalmente do Ressler. E esse termo ele criou quando ele estava fazendo as investigações e os estudos ali do caso dos assassinatos das crianças que teve, que inclusive é um caso retratado na segunda temporada. Então, durante esse caso, foi quando ele inventou esse termo de serial killer. E falando em serial killers, que aparecem vários nessa série, a maioria deles, se não todos, eu não consegui encontrar essa informação 100% verdade, mas acredito que todos, ou pelo menos a maioria, são reais, são verdadeiros. Não são eles que aparecem na série, claro, são atores representando esses assassinos, mas acredito que todos eles que aparecem em todos os casos, todos os episódios, esses assassinos existiram na vida real, com esses nomes, com esses crimes que foram colocados ali em tela. Então, grande parte, acho que 95% do que é contado sobre cada um desses assassinos, desses serial killers, você pode acreditar que realmente aconteceu, por mais absurdo que pareça. Mas acho que a ficção nunca consegue ir tão longe quanto a vida real. Então sim, eles cometeram tudo isso que é mostrado na série. E assim como os 2 agentes do FBI, que eles têm uma inspiração ali, mas usam outros nomes para os personagens, a doutora Carr, que também aparece na série, que ela é uma psicóloga e criminalista, ela é inspirada, na verdade, na Anne Robert Burgess.
Só que na série ela é lésbica, tá lutando pra sair do armário, pra se assumir, pra, né, lutar contra a homofobia na época, que tinha bastante, ainda hoje em dia tem, mas naquela época era pior. Só que na vida real ela não é lésbica, ela é heterossexual, ela é casada, tem 2 filhos e atualmente ela tá com 82 anos vivendo ali com a sua família. Mas com exceção de um ou outro detalhe ali, desses nomes trocados e tal, grande parte do que é mostrado é real, realmente aconteceu, e talvez esse seja um dos grandes fatores de sucesso dessa série, que logo logo vai estrear sua 3ª temporada. Quando eu digo logo logo, eu digo pode ser que demore um pouquinho ainda, mas provavelmente vai acontecer porque ela dá bastante audiência pra Netflix. E eu vou fazer o máximo possível para antes de estrear a 3ª temporada eu assistir essas 2 primeiras e quem sabe eu venho aqui comentar alguns desses casos com vocês para dar mais detalhes do que realmente aconteceu na vida real, se vocês tiverem esse interesse. Agora a gente vai para a 3ª série dessa lista, o 3º crime aqui, só que aqui eu preciso dar um alerta de gatilho, porque este caso em específico, tanto na série quanto no caso da vida real, ele fala sobre violências contra mulheres, sobre estupro, então assim, é um assunto delicado e sensível para muita gente. Então, se esse é seu caso, se isso é um gatilho para você, eu peço que você pule para a próxima série. Cada uma dessas séries que eu estou falando está aqui na descrição o tempo, pula para a próxima, para você não ouvir tudo que vai acontecer aqui, porque é um caso bem pesado e pode despertar alguns sentimentos ruins em quem estiver assistindo. Então, eu vou deduzir que se você está assistindo daqui para frente, é que tá tudo bem eu falar sobre esse assunto, certo? A próxima série, então, dessa lista que eu vou falar é a Crimes em Delhi, ou Delhi Crime, que também é uma série original da Netflix de 2019, que na primeira temporada teve apenas 7 episódios e que já está renovada para uma segunda, mas que ainda não tem data de estreia. Aqui em Crimes em Delhi segue a história no rescaldo do estupro em grupo que teve, onde a vice-comissária de polícia, a Vartika Chaturvedi, é encarregada de encontrar os culpados do ataque que teve dessa menina e do amigo dela e pela morte de uma dessas vítimas. Bom, e por tudo que eu pesquisei do caso real e por tudo que eu vi aí do trailer da série, da sinopse e tal, é tudo muito fiel. Pode ser que mude um detalhe ou outro para fins dramáticos, isso sempre acontece, mas a história em si, os pontos importantes, parece que eles estão bem fiéis ao que aconteceu na vida real. Por isso que eu peço para vocês tomarem cuidado se vocês forem assistir essa série, porque deve ter umas coisas bem pesadas ali e com certeza vai despertar alguns sentimentos bem complicados pra gente lidar. Bom, mas o caso real aconteceu em dezembro de 2012 em Delhi, na Índia, e teve repercussões gigantescas lá no país, no mundo inteiro, mas principalmente no país da Índia. E tudo isso aconteceu com a jovem chamada Jyoti Singh, que ela tinha apenas 23 anos, era uma estudante de fisioterapia. Ela e um amigo dela estavam voltando para casa, pegaram um ônibus como um dia qualquer, só que dentro desse ônibus já tinham lá 6 homens, incluindo o motorista, e um deles ainda era menor de idade. Até que em um determinado momento do trajeto, o motorista mudou a rota, foi para um lugar um pouco mais deserto, eles pararam no ônibus e os 6 bateram no amigo dela até ele ficar inconsciente e acabaram cometendo esse ato lá com ela. Depois disso eles jogaram os 2 para fora do ônibus e fugiram, aí chamaram a polícia, tudo certinho, ela foi hospitalizada, mas 2 semanas depois ela acabou falecendo por causa dos ferimentos que aconteceram nesse ato. E poucos dias depois desse acontecimento, todos os 6 envolvidos nesse crime, que não dá nem para comentar aqui, foram presos, foram encontrados, presos e julgados, tudo certinho. E enquanto rolava o julgamento deles, tinha protestos por todo o país pedindo justiça para ela, para o amigo também, mas óbvio, principalmente para ela, por tudo que ela sofreu, e ela já tinha falecido, inclusive, então esses protestos se intensificaram ainda mais lá no país. E esse caso acabou mudando muita coisa lá na Índia, que é um país que, é muito atrasado, mas muito atrasado, principalmente nessas questões. Existem algumas pesquisas aí que dizem que a Índia é um dos piores países para uma mulher morar lá, porque é um país muito machista, muito atrasado nas leis, as coisas que acontecem por lá. E desde 2012, 2013, ali, desde que esse caso aconteceu, as coisas estão começando a mudar. Falta muita coisa ainda, mas já está começando a mudar um pouquinho de coisa, porque até essa época, o estupro e violência contra a mulher era quase que legalizada, porque pouquíssimas mulheres denunciavam, porque elas sabiam que a polícia não ia pegar o testemunho delas, não ia fazer nada a respeito, nem iam registrar a ocorrência. Então elas mal denunciavam. Só que daí pra frente, as coisas começaram a mudar um pouco, elas começaram a denunciar um pouco mais, estão criando um pouco mais de coragem, porque tem todo o medo também das consequências de fazer uma denúncia dessa, ainda mais num país tão machista. Mas as mulheres estão começando a criar um pouco mais de voz, um pouco mais de coragem, e a própria polícia também está começando a dar um pouco mais de seriedade para esses casos, registrando todas as denúncias e tentando ir atrás.
Ainda assim, falta muita coisa, porque só 27, 28% dos casos ali, os agressores eles são julgados e acusados como culpados. Normalmente eles conseguem se livrar ainda, mas é um primeiro passo, só que ainda tem muita coisa para evoluir por lá. E além da polícia, o próprio governo começou a endurecer um pouco mais as leis, principalmente em casos de violência contra a mulher, violência doméstica e estupros, até com crianças de menores de 12 anos também, que as leis são mais severas ainda, tem uns agravantes muito piores para os violentadores ali, os agressores. E ainda hoje, se você quiser saber um pouco mais sobre esse caso, ele ficou conhecido como o caso Nirbhaya. Eu tive que ler aqui porque eu não sei falar dessa língua, que na linguagem deles significa algo como valente ou destemida, alguma coisa nessa linha. Porque lá na Índia, e eu acho que em vários outros países também, as vítimas de estupro, ela não tem o seu nome identificado. Então, quando tudo isso explodiu, o nome dela não estava sendo divulgada, por isso que eles deram esse nome para o caso, ficou conhecido dessa forma, como a destemida. E esse caso segue repercutindo até hoje por lá, tanto que 5 anos depois desses acontecimentos, começou o movimento Me Too, o movimento indiano no caso, né? Porque começou no mundo inteiro, teve várias coisas que vai justamente contra as agressões físicas, sexuais e psicológicas contra as mulheres, e elas tiveram força para começar esse movimento também na Índia, graças a esse caso. E sobre os criminosos, o que aconteceu com eles? Bom, eram 6 caras, como eu falei para vocês. Um deles, não está especificado qual, ele morreu na prisão. Também não encontrei como que isso aconteceu, se ele se suicidou, se alguém matou ele, não sei. Mas um deles morreu na prisão ainda, e o que era menor de idade, ele foi para uma penitenciária de correção, eles chamam dessa forma, e ficou apenas 3 anos preso. Enfim. Mas os outros 4 que sobraram, eles foram sentenciados à pena de morte, que não é tão comum assim, mas ainda acontece de vez em quando por lá, dependendo do crime. Então os 4 foram sentenciados até que rápido, foi coisa de 4 a 5 meses ali de julgamento, e eles foram sentenciados à pena de morte. Só que desde 2013, desde quando eles tiveram essa sentença, os advogados deles foram entrando com recurso, com coisas para tentar anular ou pelo menos diminuir essa pena. Mas não deu certo. Até que no dia 20 de março de 2020, esses 4 foram executados com enforcamento na frente de milhares e milhares de pessoas lá na Índia. Então, assim, parece que as coisas vão começar a melhorar por lá, mas, né, eu acho que é algo que a gente nem vai conseguir presenciar, porque os crimes contra as mulheres continuam acontecendo com muita frequência, mas né, a gente sabe que é um caminho muito longo a percorrer. Se aqui no Brasil essas coisas começaram há muitos anos atrás, né, esses movimentos, essa luta por igualdade das mulheres, e a gente ainda está tão longe disso se tornar uma realidade, né, as mulheres ainda sofrem muito por aqui, então imagine lá que a situação é muito pior, né? Vai demorar bastante ainda, infelizmente. Agora vamos para a 4ª série dessa lista, que é uma série que eu não sei porque que eu não assisti ainda, porque desde que eu fiquei sabendo dela eu queria muito assistir, que é a Manhunt Unabomber, que conta a história do Unabomber, que talvez você já tenha ouvido falar esse nome em algum lugar e você vai reconhecer aqui, e ele é interpretado pelo Paul Bettany, que agora a gente conhece como Visão lá da Marvel. Essa série é de 2017 e a primeira temporada teve 8 episódios. E a ideia dela é que a cada temporada contasse a história de um criminoso, né? A caçada e a busca por um criminoso foragido e tal, mas até hoje só a primeira temporada aconteceu, mesmo 4 anos depois de ela ter estreado. Então pode ser que novas temporadas com novas histórias de criminosos aconteçam, mas por enquanto a gente só tem essa mesmo. E a série como um todo, ela é um retrato sobre o dia a dia de agentes do FBI em suas missões para desvendar célebres casos criminais. Na primeira temporada é sobre uma caçada de aproximadamente uns 20 anos para capturar o Ted Kaczynski, que ficou conhecido como o terrorista Unabomber. Ele foi condenado à prisão perpétua por ter participado de uma série de atentados lá nos Estados Unidos. Ele enviava bombas pelos correios para alguns cientistas e universitários. Chegou a matar 3 pessoas e feriu outras 23. E aqui também, pelo que eu pesquisei, a série ela é muito fiel à história real, às coisas que aconteceram na vida real. Porque o Unabomber, né, o Ted Kaczynski, ele realmente fez tudo isso que é mostrado na série. E o mais legal é que é uma daquelas histórias que a gente começa a pensar no discurso do vilão e a gente fica, né, sabe quando o Thanos começa a falar que a gente está destruindo o planeta, que ele quer salvar todo mundo, a gente fala, você não está totalmente errado. A gente repudia as atitudes, mas não necessariamente o discurso dele. No caso do Ted, ele era uma criança muito inteligente. Ele se formou no ensino médio com 15 anos e com 16 entrou na Universidade de Harvard. Ele era muito inteligente mesmo, ele tinha avançado algumas séries ali. O QI dele foi avaliado na época com uma pontuação de 167. Mas o complicado, eu acho que vem agora, acho que esse é um ponto muito crucial na história do Ted, porque quando ele estava na universidade lá em Harvard, ele e vários outros jovens, eles participaram de um experimento que, mano, por que as pessoas fazem isso, velho? Ele participou de um experimento
que ele colocava uns eletrodos nele e começavam a pedir para eles escreverem algumas ideias, algumas coisas, alguns pensamentos deles, e uns outros caras, umas outras pessoas começavam a esculachar as ideias que eles tinham, começava a humilhar muito, a ofender muito, sabe? Fazia coisas absurdas com eles para poder gravar, né, em frente a câmeras e com os eletrodos ali, gravar as reações que eles tinham em frente a tudo isso que eles estavam sofrendo, toda essa humilhação. E esse experimento durou 3 anos, ele teve mais de 200 sessões passando por isso, sabe, sendo totalmente alvejado psicologicamente para poder lidar com tudo aquilo, para que fizessem estudos em cima disso. O que não deve deixar ninguém muito bem da cabeça. Ele já era um cara muito introvertido, muito na dele, já sofreu muito bullying na escola, porque tinha passado alguns anos e tinha uma galera mais velha que ficava mexendo com ele, e aí vai passar por isso ainda, fica complicado. Apesar disso, ele se formou na Universidade de Harvard, ele é formado em matemática, tem pós-graduação, doutorado, mestrado, enfim, tem todas as formações possíveis lá em matemática, porque ele realmente era muito inteligente. Ele escreveu vários artigos científicos, ganhou premiações acadêmicas, se tornou professor com 25 anos apenas, sendo um dos professores mais jovens na universidade, que eu acho que foi em Harvard mesmo que ele fez, e ficou lá por 2 anos trabalhando, quando ele de repente pediu demissão. Ele não se dava muito bem com os alunos, já todo mundo sabia disso, só que mesmo assim ele era um professor muito bom, ele gostava de lá, então acabou pegando todo mundo de surpresa. E o mais surpreendente é que depois que ele se demitiu, ele foi morar no meio do mato. Ele foi morar numa cabana totalmente isolada, sem água encanada, sem energia elétrica, para viver uma vida com a natureza. Caçava sua própria comida, plantava, pegava, né, em árvores e tal. E assim ele viveu por muitos anos, totalmente isolado, afastado e sumido de tudo, de todo mundo, mesmo tendo sido muito reconhecido na área dele, na parte acadêmica ali, mas ninguém mais ouvia falar do Ted. Só que o problema é que ali na região que ele morava, a floresta que ele usava ali para poder se alimentar, para poder viver, começou a diminuir. Por quê? Porque as coisas começaram a evoluir nas cidades ali em volta e começaram a construir móveis, fábricas e coisas ali em volta, e a floresta foi perdendo cada vez mais espaço. E isso para ele foi a gota d'água. A partir daí é que ele, entre aspas, enlouqueceu. Depois disso, ele fez o seu primeiro atentado no dia 25 de maio de 1978, quando ele enviou algumas bombas por correio para uma universidade, chamada Universidade do Noroeste, e para algumas companhias aéreas. Inclusive daí que veio esse nome que ele ficou conhecido, Unabomber, porque o caso em si ficou conhecido como Unabomb, que seria University and Airlines Bombing. Eles juntaram essas primeiras letras aí para formar o caso Unabomb. E o cara que fazia tudo isso era o Unabomber. E apesar de parecer meio aleatório, a gente descobriu alguns anos depois que as vítimas dele eram todas ligadas à tecnologia, sabe, à evolução das coisas, de como o nosso mundo estava evoluindo. Então essas pessoas que representavam alguma coisa nessa evolução tecnológica eram as principais vítimas dele. Até que no dia 11 de dezembro de 1985, 7 anos depois que ele tinha começado os atentados, ele fez a sua primeira vítima fatal, o que tornou tudo mais complicado. Só que até essa época ninguém sabia das motivações dele, ninguém sabia nem que era ele que estava fazendo tudo isso. Eram só bombas que estavam chegando pelo correio e ninguém sabia de onde estava vindo. Mas aí o que ele fez? Ele enviou um manifesto, uma carta de repúdio para a New York Times e para o Washington Post, que são 2 dos principais jornais lá dos Estados Unidos, para publicar esse manifesto dele e falar o porquê que ele estava fazendo isso, só que sem, é claro, falar o nome. Mas o porquê que era tão prejudicial essa revolução tecnológica, a revolução industrial teve em toda a natureza, que a gente está destruindo tudo e que o homem, para se salvar, para salvar a humanidade, a gente tem que voltar a se conectar com a natureza. Então ele queria mandar essa mensagem através dos jornais. E ele inclusive disse que se isso fosse publicado, ele ia parar de fazer esses atentados. Então por isso que os jornais publicaram. Só que o problema é que o que seria um marco para ele, né, o grande manifesto dele sendo publicado, acabou se tornando a sua ruína, porque em muitas palavras ali do manifesto são dialetos e palavras não específicas dele, mas coisas que só ele falava. O jeito que ele se expressou naquela carta era familiar para uma pessoa, o irmão dele, que inclusive era dono da cabana que ele morava. Então o irmão dele reconheceu aquela forma de falar, foi até a polícia e falou: mano, isso aqui do jeito que escreveu aqui, eu acho que é meu irmão, e ele tá lá na minha cabana, vamos lá atrás dele? E aí a polícia foi atrás lá na cabana, encontrou o Ted Kaczynski por lá, encontrou várias bombas caseiras que ele estava fazendo, que ele estava testando ainda, e ele acabou sendo preso nesse dia. Depois disso ele assumiu a culpa de tudo que ele fez e foi condenado à pena de morte, só que conseguiram reverter a pena dele para apenas uma prisão perpétua, e até hoje ele está vivo e preso com 79 anos de idade nesse momento. E por último desse vídeo, que já está extremamente longo, a quinta série que eu trago aqui para vocês, que já é muito famosa e que é a única dessa lista que eu decidi não assistir, que é o When They See Us, que chegou aqui no Brasil primeiro como Olhos que Condenam, mas hoje mudou para Aos Olhos da Justiça. Por que eu escolhi não assistir essa série?
porque eu acho que o tema é muito pesado e eu não estava preparado psicologicamente para assistir nessa época. Hoje em dia eu acho que eu estou um pouco mais, mas ainda talvez não. Então vou postergar um pouquinho, um dia eu vou assistir. Mas eu acho que ela é muito pesada e eu não estou psicologicamente tão bem, assim, tão bem estruturado devido à pandemia para assistir uma série desse tamanho. Por mais que os temas não tenham nenhuma relação, a pandemia com as coisas aqui retratadas na série, mas enfim, eu não estou preparado ainda. Essa foi uma minissérie de 2019 da Netflix que teve apenas 4 episódios, e ela conta o caso polêmico de racismo que aconteceu nos Estados Unidos, que ficou conhecido como os 5 do Central Park. O caso aconteceu em 1989 e a minissérie retrata desde o início das investigações até os desdobramentos do caso na atualidade. Foram 5 jovens negros do Harlem, com idade entre 14 e 16 anos ali mais ou menos, que foram acusados de estuprar uma mulher branca, e eles foram presos, interrogados e forçados a confessar o crime que eles não cometeram. Essa série inclusive ganhou um Emmy de 2019 na categoria Melhor Ator em Minissérie pelo trabalho do Jharrel Jerome. E como eu disse, esse crime aconteceu em 1989 no Central Park, por isso que ficou conhecido como 5 do Central Park, e essa foi uma noite que, por tudo que eu pesquisei, estavam acontecendo vários pequenos crimes ali no Central Park, várias pessoas cometendo vários crimes diferentes. Até que uma corredora que estava passando por ali, uma mulher que corre, no caso, ela estava passando por ali e ela foi abordada e foi estuprada e largada lá no Central Park mesmo inconsciente. Quando ela acordou, ela não se lembrava do que tinha acontecido, o que dificultou para a polícia encontrar o verdadeiro culpado. A partir daí começaram algumas investigações da polícia e chegaram nesses 5 suspeitos, entre aspas, e eles acabaram confessando o crime, só que ficou muito claro nos seus vídeos de confissão que eles estavam sendo coagidos a isso, porque eles passaram por horas e horas e horas de interrogatório, sem um maior de idade, sem advogado, sem ninguém lá, para defender e entender o que estava acontecendo. O que isso por si só já mostra que violaram todos os direitos que eles poderiam ter. E aí, sem nenhum tipo de evidência, depois de muitas horas de interrogatório e toda a pressão que eles sofreram, eles acabaram confessando o crime e foram presos mesmo sem nenhuma ligação com a vítima. Nada que provasse que eles realmente tinham cometido esse crime. E desses 5, por mais que todos fossem menores de idade, o Corey Wise, ele foi o único que foi direto para uma prisão de adultos. Todos os outros foram para uma prisão ali de adolescentes e tal, e depois que eles ficaram maior de idade foram para a prisão de adultos e cumpriram um certo tempo ali de prisão, mas o Corey Wise foi direto para a prisão de adulto e era o único que ainda estava preso quando, em 2002, 13 anos depois, um homem chamado Matias Reyes, que tinha 31 anos, confessou o crime do estupro dessa mulher. E aí fizeram alguns exames de DNA e de algumas coisas assim e constataram que ele realmente cometeu o estupro e não aqueles 5 que tinham sido presos. E aí, em 2002, todos os 5 foram inocentados. Todos eles, é claro, processaram o estado de Nova York pelas falsas acusações, pelos danos morais, por tudo que eles passaram durante todo esse tempo que eles ficaram presos. E aí, em 2014, esse processo deles chegou ao fim, eles venceram esse processo e iriam receber $1 milhão por cada ano que eles ficaram presos, cada um deles. Só que, pelo que eu encontrei, até hoje, eles ainda não receberam um centavo desse dinheiro. Esse caso ele ficou muito conhecido e teve muita repercussão porque ele expôs muitas falhas judiciárias ali dos Estados Unidos e, é claro, um racismo totalmente exposto e escancarado que tinha por lá, que tem até hoje, mas ainda tem umas pessoas que tentam disfarçar. Já tem outras que não fazem tanto essa questão, não. Mas é algo que ainda corre ali na veia dos norte-americanos, na nossa também a gente sabe muito bem disso. Então, assim, até onde eu sei, a história da minissérie ela é muito fiel e muito próxima ali de tudo que aconteceu na vida real também. Então, vale a pena dar essa assistida para poder conhecer um pouco melhor dessa história, mas fica aqui o alerta, dizem que ela é bem pesada, eu vejo muita gente que ficou um pouco abalada psicologicamente quando assistiu, é por isso que eu ainda não vi. E só pra fechar o vídeo aqui muito rápido, eu vou fazer uma menção honrosa, já foi as 5 séries que eu queria falar, mas eu vou fazer uma menção honrosa à série American Crime Story, que é uma série antológica que a cada temporada aborda um caso de algum crime que ficou muito famoso lá nos Estados Unidos. A primeira temporada contou a história do O.J. Simpson, que era um ex-jogador de futebol americano, que foi acusado de matar a mulher dele e um amigo, e esse julgamento durou muitos anos até ser concluído. Na segunda temporada, ela vai explorar o assassinato do estilista Gianni Versace, que foi o criador da marca italiana Versace, que é uma marca de roupas, fragrâncias, maquiagem e vários outros acessórios. Ele foi morto por um serial killer em 1997. E a terceira temporada de American Crime Story já está em desenvolvimento e vai se chamar Impeachment, que vai contar toda a história dos escândalos sexuais envolvendo o presidente Bill Clinton lá dos Estados Unidos, o ex-presidente Bill Clinton, na verdade, e deve estrear ainda esse ano, mas não está confirmado. E aí, agora me conta, qual dessas séries você já assistiu, qual dessas te interessou e qual eu preciso assistir urgente? Como eu disse, eu não assisti nenhuma delas, mas umas eu já conhecia, outras eu conheci agora durante a pesquisa desse vídeo e eu quero muito assistir
todas elas. São todas curtinhas, dá pra gente acompanhar, aproveitar, e é sempre legal depois buscar a história real pra gente fazer essa comparação com a série. Eu, pelo menos, tenho muito essa tara, não sei se isso acontece com vocês também. Gostaram da lista? Deixa aqui nos comentários qual delas você vai assistir primeiro, e não esquece de, antes de sair desse vídeo, de se inscrever aqui nessa bolinha. Olha o tanto de série legal que eu indiquei pra vocês. Vocês sempre pedem indicação? Eu trouxe. Então se inscreve aqui pra eu poder trazer mais indicações, e vem assistir outras vezes que eu vou deixar aqui. Aqui em cima tem uma playlist com vários tipos de vídeo, várias listas que são muito legais, que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!